Saudações, amados irmãos! Amados irmãos, peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos, que Deus vos abençoe sempre! O tema apresentado: ex-estuprador foi arrebatado ao inferno. Testemunho de Alejandro Valência, da cidade de São Miguel, El Salvador. Sou ex-estuprador, mas eu não vou falar de detalhes desses pecados que eu cometia. Todas as mulheres que foram as minhas vítimas, eu preciso dizer isso. Hoje sinto muita vergonha de falar o que eu fiz. O que foi que me levou a ser um maníaco horrível? Foi as minhas decepções amorosas. Eu achava que não tinha nada a ver sobre o amor. Forçava várias mulheres a terem relações comigo. Fui denunciado à polícia por várias vezes. Então, para ser protegido contra a polícia, eu fui à casa de uma feiticeira. Pedi para ela proteção para não ser capturado pelas autoridades. Os policiais não conseguiam me prender. Quando eu via eles, eu notava que eles não conseguiam me ver. Eu continuei praticando os mesmos crimes, e ninguém me pegava. As mulheres que eram abusadas tinham problemas psicológicos, elas ficavam muito traumatizadas. Eu mudava de cidade para fazer novas vítimas. Cheguei a praticar 2 assassinatos sem querer. Uma foi quando uma moça adolescente me resistiu e não deixou eu tocá-la. A outra era uma mulher de linda aparência que lutou comigo chegando a me agredir. Fiquei muito irado com essa mulher e cometi um assassinato. Eu ficava cego pela raiva, depois que percebi o mal que tinha feito. A depressão me pegou depois desses 2 assassinatos, porque eu nunca tinha matado ninguém. Eu não tinha nenhum prazer em tirar a vida, isso me chocava bastante. O meu prazer era de praticar os atos com as mulheres. Até que um dia estava caminhando em uma rua. Creio eu, que alguém me reconheceu e então recebi um tiro no ombro. Comecei a correr muito, então eu vi que estava perdendo muito sangue. Minhas vistas foi escurecendo. Fiquei tonto e caí no chão, mas fui levado ao hospital. À noite um monstro horrível apareceu no meu quarto onde estava internado. Ele rodeava a minha cama para levar a minha alma. Eu gritava chamando os médicos para vir até mim. Eles chegavam e diziam porque eu estava com medo e agitado. Eles tentavam me acalmar dizendo que não havia nada de errado no quarto. Os médicos fizeram a cirurgia para retirar a bala do meu ombro. Eu vi o demônio da morte me rodeando a minha cama. Eu falei para o médico: você não está vendo aquele monstro ali, cuidado. Ele disse que era o efeito dos medicamentos que trazia alucinações. Eu sabia o que estava vendo e era real. Uma mulher cristã, da Costa Rica, estava fazendo uma missão na minha cidade. Ela foi visitar o meu quarto e levou uma palavra de salvação. Eu falei com ela o que estava vendo, ela foi a única que acreditou em mim. Ela fez uma oração e Deus revelou para ela que o espírito da morte veio me buscar. Eu senti muito medo dessa confirmação. Ela disse que eu não tinha muito tempo e nem muita escolha. Eu fazia a vontade dos demônios, então eu já era dele. E se não aceitasse a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, aquele demônio da morte iria me levar. Naquele quarto, entreguei a minha vida para Jesus, de tanto medo que fiquei de morrer e ser levado por aquele demônio horrível de capuz preto. A missionária disse que agora que eu havia me convertido, então era para eu confiar em Jesus. Ela disse que iria orar por mim todos os dias. O seu nome é Acácia. Que Deus a abençoe sempre. Eu me acalmei e então fui dormir. Quando abri os meus olhos, eu estava em um lugar muito estranho. Um lugar muito sinistro, cheio de salas de torturas. Eu ouvi os gritos saindo de dentro das salas. Cada sala que eu olhava tinha um nome que dizia: feiticeiros, bêbados, adúlteros, idólatras, suicidas e outros nomes de pecados. Cada sala tinha um nome específico, e uma placa escrito o nome do pecado das pessoas sendo torturadas. E atrás de cada nome tem grupos de pessoas cativas que não podiam sair. Eu entrei em um desses lugares e havia muitas pessoas em mutilação. As pessoas se mutilavam sem parar, e também tinha os monstros que mutilavam as pessoas despedaçando elas.
Mulheres que pintavam as unhas dos pés e das mãos tiveram os seus dedos cortados por uma serra elétrica. Elas gritavam de dor e desespero. As mulheres que pintavam seus rostos com maquiagem, aqueles monstros jogavam ácido que deformavam as suas faces. As que faziam as sobrancelhas e pintavam os olhos. Os monstros pegavam seus olhos, arrancando para fora. Somente buracos dava para ver no lugar dos olhos. Outros monstros tiravam os lábios das mulheres com uma faca. Todas essas mulheres adoravam passar batom e maquiagem. Ali elas estavam pagando pelos seus pecados. Mulheres que pintavam seus cabelos ficavam carecas. Os monstros arrancavam todo o couro cabeludo dessas mulheres. Não sei como, mas eu disse para um daqueles monstros dizendo: "Que lugar é esse?" Aquele monstro deu uma gargalhada horrível dizendo: "Aqui é o inferno e você tá aqui." Quando ele disse isso, percebi que os monstros são demônios e sabia que havia morrido. Eu pensei que era um lugar estranho, mas quando descobri que é o inferno, passei a ter certeza que havia morrido. Fui a um lugar onde tem pessoas prostitutas. Naquele lugar tem 3 tipos de prostitutas: as dos filmes pornográficos, as que trabalhavam em casas noturnas e as que não cobravam dinheiro e nem eram prostitutas profissionais. Essas pessoas eram normais que praticavam sexo antes do casamento. Mas adiante desse lugar, estava escrito um nome que diz depravação sexual. Ali tem pessoas que praticam todas as abominações sexuais. Pessoas que usam objetos eróticos para ter relações sexuais. Mulheres que praticavam relações sexuais com vários homens ao mesmo tempo. E também homens que praticavam relações sexuais com várias mulheres ao mesmo tempo. Também vi vários cristãos nesse imenso vale dos depravados. Essas mulheres eram atormentadas em suas partes genitais pelas serpentes diabólicas. Continuei caminhando e vi o astrólogo Nostradamus, que fazia muitas adivinhações. Ele me pedia para lhe tirar dali. Vi também a vidente e curandeira, Baba Vanga Vangelia Dimitrova, que me pediu ajuda para tirar dali. Vi no inferno pastores e celebridades que tinham programas na televisão. Eles eram ridicularizados no inferno e sendo chamados de estrelas de programas. Fui a um lugar, onde estão os que o mundo girava em torno deles. Não se preocuparam com ninguém, só pensavam em seus bem-estar. Esses cristãos egoístas estão no inferno. Outros grupos de cristãos que estão no inferno por nunca assumirem os seus erros. Eles se passavam por vítimas e diziam que o mundo está contra eles. Nunca se arrependiam dos seus pecados por querer ser perfeitos. Outras classes de cristãos estão no inferno por causarem dores nas pessoas, feriam com palavras ofensivas. Eu vi cristãos que tinham prazer de fazer muitos sofrerem e ainda sentiam-se bem por fazerem isso. Eu vi cristãos no inferno que se entristeciam com a felicidade dos outros. Ver alguém feliz o incomodava, seus corações eram maus. Estava em pânico e queria fugir daquele lugar. Eu queria achar uma porta de saída para a terra. Os demônios não tocaram em mim, por causa das orações da missionária que intercedia por mim na terra. Um anjo me guardava naquele lugar. Eu continuei caminhando até que cheguei perto da moça adolescente que eu havia assassinado. Ela olhou para mim com muito ódio e disse: "Por sua culpa, estou nesse lugar. Eu tinha sonhos de fazer uma faculdade e me casar. Você destruiu a minha vida para sempre." Um demônio trouxe a outra mulher de linda aparência que eu havia assassinado. Ela também olhou para mim com muito ódio e disse: "Eu tinha um noivo e estava feliz. Você acabou com os meus sonhos." Eu era a filha única, e sei que agora os meus pais também estão sofrendo por sua causa. Eles me amam. Não tive tempo de entregar a minha vida a Jesus. Por sua causa vou ficar nesse lugar eternamente. Aquilo foi muito forte. Despedaçou o meu coração. Eu pensava que essas 2 jovens que havia matado tinham deixado de existir. Nunca pensei que, além de tirar as suas vidas, elas estariam no inferno sofrendo. Depois uma grande tela, era mesmo muito grande aquela tela que apareceu na minha frente. Naquela grande tela, vi o principado de todos os esportes dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas é um evento tão importante com adoração a esse principado quando acende as tochas olímpicas. Eles fazem rituais de oferendas olímpicas para esse demônio. De repente eu vi filmes, novelas, desenhos e jornais e seriados começaram a passar em uma televisão ao mesmo tempo. Tudo que é passado na televisão do inferno passa na televisão da terra. Logo senti um ser muito poderoso me tirando do inferno.
Ele me levou até o hospital. Acordei e os médicos disseram que eu estava fraco por ter perdido muito sangue com a cirurgia e tive uma parada cardíaca que me deixou sem vida por algum tempo. A missionária foi me visitar. Ela orou e fez jejum para eu não morrer. Ela disse que o Espírito Santo revelou que eu estava no inferno, por isso não parou de orar pela minha vida. O diabo não queria que eu falasse da minha experiência. Quando me recuperei daquele tiro, eu fui preso e condenado pelos meus crimes de estupros. A missionária orou a Deus e me disse que eu sou o futuro esposo dela. Ela estava esperando eu sair do hospital para fazermos a obra juntos. Satanás tentou paralisar a obra de Deus na minha vida. Deus já havia perdoado os meus pecados, mas eu estava em débito com a justiça da terra. Eu era procurado pela polícia, então tinha que pagar pelos meus crimes. Eu estava preso, mas a minha boca não parava de pregar o evangelho no presídio. Um lugar difícil de evangelizar porque ninguém quer ir para lá, são poucos que fazem esse trabalho. Eu fui levantado como atalaia de Deus dentro daquele presídio para levar o evangelho. Deus permitiu a minha prisão para ganhar aquelas almas esquecidas pela igreja. Lembrei-me do apóstolo Paulo que pregava quando estava preso. Preguei o evangelho e ganhei muitas almas no presídio. Eu sabia da necessidade de pregadores que não tinha naquele lugar, então formei vários grupos de evangelismo lá dentro. Uma pequena comunidade nascia dentro de cada cela e andares do presídio. Eu fundei uma igreja ali dentro porque sabia que ficaria muito tempo preso. Pensei que morreria sem ver a liberdade. Uma coisa eu tinha certeza: se morresse estaria no céu, livre daquela prisão. Um demônio apareceu para mim dentro da cela e me ameaçou dizendo: se eu não parasse de pregar o evangelho, nunca sairia dali, e ainda afirmou que iria morrer assassinado por um preso da minha cela que ele ia possuir. Eu continuei evangelizando, e com a ajuda da igreja fui livrado daquele espírito da morte. Fiquei 15 anos preso. Nesse período eu recebi visita da missionária e de uns membros da igreja. Após cumprir os 15 anos, fui solto, abri uma igreja para fazer a obra. Casei-me com a missionária e estamos juntos fazendo a missão como Paulo e Silas faziam. Fui convidado para ministrar em uma grande igreja. O Espírito Santo disse: servo, muitas pessoas vêm para esse lugar por causa das necessidades materiais e físicas. Pessoas doentes, desempregadas e cheias de dívidas. Eles só estão à procura de solução e milagres para as suas vidas temporárias. Muitas pessoas não estão buscando a salvação de suas almas, não querem buscar aquilo que não é incorruptível. Os pobres vão para a igreja por causa do sofrimento financeiro, e os que têm muitos bens materiais vão por causa de suas vidas infelizes e deprimidas. Não estão vindo ao meu encontro para entregarem as suas vidas e nascerem de novo. O conforto desse mundo tem afastado o povo de Deus e tirado da minha presença todos os que ouvem esse testemunho neste momento. O que vocês têm feito com o seu tempo? Há tempo para trabalhar, passear, viajar, ouvir músicas, ou fazer cursos, faculdades e ir à escola. Há muitos que não estão tendo tempo para orar, louvar e ler a palavra de Deus. Não é só na igreja que devemos orar a Deus. Nossa casa é para ser um lugar de adoração e de intimidade com Deus. Os cristãos desse século não conseguem tirar um tempo para Jesus. Um daqueles tempos poderia ser cedido a Jesus, mas é sempre substituído por outras coisas sem nenhuma importância com Jesus. Jesus nunca se afastou da igreja, mas há muitos da igreja que têm se afastado dele. Apesar da igreja romper a aliança, Jesus está disposto a perdoar e aceitá-los de novo e purificar os seus pecados. O Espírito Santo tem se afastado daqueles que romperam a aliança da santidade com Jesus. Satanás tem se aproveitado disso e está causando a desordem no meio do povo de Deus. Os demônios estão operando no meio da igreja por causa da quebra da aliança. Jesus mandou falar para aqueles que não se corromperem: ele vai proteger dos ataques do diabo. E os que permanecerem sofrendo por causa do nome de Jesus, vencerá as crises. Nada lhe afetará, a união está firmada no sangue do Cordeiro, e o noivado já está escrito nos céus. A garantia do casamento para os santos está firmada nas bodas do Cordeiro, que acontecerá lá na glória. O Senhor Jesus disse que a televisão é um dos responsáveis da divisão entre ele e a igreja. Esse sistema maligno de redes tecnológico tem destruído o casamento da mulher com o seu marido, e também o noivado de Jesus e a igreja, que é a sua noiva.
Essa foi a última mensagem que ele me pediu para falar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber novas notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.